Eu tive a mesma dificuldade. Quando eu vi efeitos exógenos, o que será isso? O primeiro desafio é saber do conceito de receita. Então, no final, cheguei à conclusão que são os efeitos dessa decisão em outros tributos e outras áreas. Tá? Então, na verdade, as nossas palestras, eu morrendo de medo de ter que esgotar totalmente o meu tema, mas elas são complementares, então de uma outra forma. Essa decisão é um grande paradigma para o direito tributário brasileiro, porque ela mudou a nossa maneira de tratar. Sempre, se no banco de escola aprendi os tributos que estão por dentro, os tributos por fora. E os tributos por dentro compunham a receita. Essa foi a maneira que nós sempre tratamos os tributos. E a maioria do ordenamento brasileiro está concebido sobre esse paradigma. Eu nunca soube por que nós não adotamos a forma de outros países. Os Estados Unidos tem aquela história, quem já viajou ver, o preço é tanto, quando você vai pagar, o preço é maior porque tem os tributos. Eu encontrei no livro do grande economista brasileiro, Alberto Campos, naquele Lanterna de Popa, que ele, na época, ele foi ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ele falou que aquilo foi uma opção. Na década de 60, na época da criação do ICMS, do Código Tributário Nacional, essa lei 4.506, que é uma lei municipal primeira, ele defendendo que ele achava que os contribuintes brasileiros não estavam maduros o suficiente para entender que o preço ia aumentar com impostos. Então ele achava, do ponto de vista, ele é um economista, do ponto de vista de arrecadação, era melhor que o sistema tivesse com impostos por dentro. Só que com essa decisão, aparentemente nós mudamos esse paradigma. A ideia é que os tributos que tradicionalmente vinham por dentro, como ICMS, por exemplo, eles não compõem receita. E isso vai ter repercussões, aqui os fatores exógenos, em várias situações. É uma grande mudança que a gente não percebeu ainda todos os efeitos dela. Tá, o meu comentário é sobre o conceito de receita. Então eu vou fazer um breve histórico para a gente entender a evolução. Na verdade, as contribuições, na década de 60, 70, elas eram praticamente residuais. Você vê que o Código Tributário nem fala das contribuições quase, só no final ele cita essas contribuições. Na verdade, elas começaram com PIS e COFINS, o FIS social, que eram valores muito pequenos. Mas rapidamente o governo percebeu o potencial de arrecadação. Somente depois da Constituição de 88, eles viram que os impostos tinham que ser repartidos e as contribuições não. Para ele arrecadava R$1, ele cobrava R$1 de contribuição e arrecadava R$1. Isso fez com que as contribuições ganhassem uma projeção que elas nunca tiveram antes. Então, nessa evolução do conceito de receita, lá 4.502, uma das primeiras leis, ela está ligado ao conceito de receita, ao produto da venda de bens e serviços. Vai se repetir também no Decreto-Lei 1598, muito associado à ideia de faturamento. Essa discussão se manteve com essa mesma ideia, até que, mais adiante, lá em 91, se cria o COFINS, em substituição ao FIS social. E aí começa uma discussão, os contribuintes dizendo, olha, essa base é o faturamento, até porque a Constituição, no artigo 195, falava em faturamento, e o fisco querendo ampliar esse conceito para a receita bruta como um todo. Quem mais antigo lembra, foi uma discussão por muitos anos, até que veio o ADC número 1, dizendo, olha, não é só o que fatura, o conceito é mais amplo, mas está ligado à venda de bens e serviços. Posteriormente, já na década de 90, final dela, o governo efetivamente queria ampliar a base
da COFINS. Na Lei 9.718, ele fala que é toda a receita, extensa ou receita bruta, a totalidade das receitas oferidas pela pessoa jurídica. Só que por uma incompetência do próprio governo, ele mandou a lei 20 dias antes de mandar a emenda constitucional 20. Eu lembro que eu fui muitos anos no fisco, estava lá discutindo isso, na hora de mandar, um mandou mais rápido que a outra. Uma pichotada assim, então a lei saiu sem ter o fundamento constitucional. E aí todo mundo foi uma declaração de constitucionalidade, gerou um bando de restituição, um pouco repetindo o que vai acontecer agora. Depois, ela não atingiu as novas leis não cumulativas, que já vinham com esse novo conceito de total de receitas oferidas, independente da denominação. O fisco aí conseguindo, pelo menos para as que estavam no regime não cumulativo, de ampliar esse conceito de receita. Mais adiante, surge a contribuição previdenciária sobre receita bruta, que também tem a ver com o conceito de receita, e eu vou tirar algumas conclusões mais adiante. Ele primeiro saiu numa redação, mas depois, posteriormente, foi alterado em 2011 para dizer que a definição de receita bruta para essa contribuição previdenciária tinha a mesma concepção do PIS/COFINS, ou seja, era a receita como um todo, não mais ligada à venda de bens e serviços. Mais adiante ainda, e essa foi uma grande mudança, veio a Lei 12.973. E aí ela não fala mais só de venda de bens e serviços, introduz o inciso 4, altera o antigo Decreto-Lei 1598 e traz uma nova terminologia. A receita da atividade, objeto principal da pessoa jurídica, não compreendida no outro. Então ela deu uma amplitude que realmente hoje em dia está bem claro que alcança quase tudo. Então esse é o conceito de receita, e aí vem a decisão do Supremo, o RE 547706, já comentado aqui anteriormente, e ele vai dizer, olha, isso aí não os impostos, o ICMS não inclui isso na receita, ele não é receita. E diz que não importa se aquele valor não é pago. Isso é uma grande novidade, que nós vamos ter muita dor de cabeça com isso no futuro. Essa decisão fala, sujeito passivo não fatura ICMS. Ele seria um mero agente de arrecadação. Um pouco trazendo aquela ideia parecendo com o imposto de renda na fonte, que eu sou obrigado a reter e repassar. Essa foi uma nova concepção, nós nunca tínhamos visto isso dessa maneira. E ele fala, isso não é receita, não é fatura, mas tem que obedecer o princípio da não cumulatividade. E aí ficou um dilema, o governo falando, não, mas ele não recolheu esse valor, porque ele compensou. Aí a ministra Carmen vai deixar, eu acho que a meu ver está muito clara na decisão, que tem que excluir tudo, independente da possibilidade de crédito. Isso vai dar muito problema, por quê? Na hora de implementar isso, eu excluo do débito, mas esse débito gera o crédito seguinte. E quem recebeu se acreditou. O fisco vai brigar cada palmo, cada polegada por isso. Ele vai dizer que você não pode aproveitar porque você se aproveitou do crédito na etapa seguinte. Esse é o grande desafio, como aproveitar. Tem dois grandes desafios no aproveitamento. É a questão do crédito, tanto no insumo dele, quanto na etapa seguinte. No PIS/COFINS importação, que é o exemplo anterior, muita dificuldade, porque a argumentação do contribuinte era exatamente do fisco era exatamente essa. E a segunda, você vai ter que aproveitar em 5 anos. Esses são os dois desafios, com o embate que vai surgir agora com a Fazenda, porque os valores são impressionantes, as grandes empresas brasileiras estão na casa de bilhão. Como é que eu aproveito isso em 5 anos? Eu tenho que ter débitos suficientes, e com a velocidade que eu consigo. Hoje em dia não pode mais pedir só perto desses valores. Você tem que entrar com compensação, débito a débito. E se você entra débito a débito, quanto tempo
você consegue fazer esses 5 anos, e agora os contribuintes pensam em incorporação, aproveitamento de outras formas, cheio de planejamento surgindo dentro do mercado para isso. Então, essa é a decisão. Tem efeitos imediatos, né? Porque basta a publicação, ela vincula os demais magistrados que serão notificados a aplicar a tese. E administrativamente, vincula também. Claro que a Procuradoria precisa, pelas portarias dela, reconhecer isso. Mas o efeito é imediato. Nós estamos ainda numa linha do tempo, basta a publicação do acordo para notificação às cortes e ele ser aplicado. Mas nós estamos ainda pendentes de um embargo de declaração. O que é a primeira coisa que a Procuradoria fez? Entrou com embargos pedindo a suspensão para que não seja imediata a aplicação. Isso não tem surtido efeito. Os tribunais, a primeira instância e a segunda já têm aplicado. Mas lá ela pede modulação de efeitos e ela não foi apreciada. E por fim, é a sessão do julgamento que vai apreciar esses embargos. Então, como eu disse, é imediata a aplicação desse. E o STJ ainda está aguardando, tanto a primeira como a segunda instância, o TRF tem aplicado essa decisão do Supremo. Mas o STJ ainda está aguardando. Quais seriam os efeitos, né? Agora, na parte, o que seriam os efeitos, a parte exógena dessa decisão, né? PIS e a COFINS, né? Como seria, podemos recuperar também os outros tributos? Esse seria um efeito dela, né? Os dois irmãos aí, o PIS e a COFINS. Quais são os limites disso? Como é que eu aplico isso aí? Essa é a nossa... Agora eu vou procurar rapidamente tratar. Primeiro, é importante entender o alcance da decisão. Eu tenho um tributo com regras únicas em certos aspectos. O fato gerador dele é receita. Em outros tributos também não tem o mesmo fato gerador. Por exemplo, PIS, COFINS, importação de serviços é o preço da operação, ICMS. Então, pode haver aplicação para outros tributos. Eu fujo um pouco da esfera e da análise dessa decisão. Ele é apurado base a base, ele não é destacado na nota fiscal e a base de cálculo dele é diferente do valor agregado. O PIS/COFINS tem essas peculiaridades. Ele tem um crédito de 9,25, tem uma saída 3,65, isso convive na situação. É diferente do IPI ou do ICMS. Parece que ele separa a regra do crédito da regra do débito. Ele tem essa peculiaridade que o distingue dos outros tributos. Então vamos ver cada um. O primeiro que surge é o ISS. O ISS, a situação é muito parecida. Na verdade, se não fatura ICMS, não fatura ISS. Então me parece bem tranquilo que é uma extensão clara dessa decisão. Tem uma repercussão geral já reconhecida no STF. O relator é o ministro Celso de Mello, e que está aguardando a decisão dos embargos do processo lá do Supremo. O STJ também já está aguardando. Ele teve uma decisão em junho do ano passado de aguardar o entendimento do STF. Mas ele já vem sendo aplicado, tanto em primeira quanto em segunda instância. Eu trago uma decisão do TRF da primeira região, entre aspas, o raciocínio adotado pela exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS é cabível para também excluir o ISS. Então esse seria talvez um dos primeiros efeitos imediatos dessa decisão. E o próprio PIS/COFINS? O cálculo do PIS/COFINS é um cálculo por dentro, que é como o ICMS, ele deduz da sua própria base. Então, quando eu calculo, eu já tenho inserido e tributado o próprio PIS/COFINS. Então, se eu tiro o ICMS, eu tiro o ISS, eu também tenho que tirar o PIS/COFINS. Esse é o efeito imediato. Ele está embutido no preço.
Já existem decisões, eu trago uma decisão de um processo ainda de primeira instância. O que o juiz diz? Por simetria, entendo que a idêntica solução deve ser aplicada ao caso concreto, onde se discute a possibilidade de exclusão de PIS e COFINS da base de cálculo das próprias contribuições. Então, esse seria outro efeito claro a ser aplicado, a exclusão do próprio PIS e COFINS da base dele mesmo. As contribuições sobre receita bruta, previdenciárias. Essa aqui é talvez também um efeito claro. E os tribunais, a STJ já está mandando de volta para ajustar o efeito da decisão da exclusão da base de cálculo para essas contribuições do ICMS. Aqui eu trago uma decisão, um recurso extraordinário, que o próprio Supremo devolve o processo, os autos ao Tribunal de Origem, para adequação ao disposto no artigo 1036 do Código de Processo nos termos do 3, ou seja, aplica a decisão para excluir nesse cálculo previdenciário. Então, todas essas eu estou falando de cálculo de PIS/COFINS. Agora eu vou mais exógeno ainda, eu vou tratar da base de cálculo do imposto de renda. O lucro presumido, ele tem a base a receita bruta. Será que eu podia entender que não compõe a receita bruta também o ICMS e esses outros todos que eu falei aqui? Aqui surge um problema, meu ver. Eu não estou mais falando dentro do mesmo tributo, estou falando do tributo com outra sistemática. Em princípio, o lucro presumido, ele tem a receita e tem uma presunção de despesa. E na presunção de despesa estão todos os custos, inclusive, do ICMS. Eu estaria tirando e deduzindo. Teria uma duplicidade. Esses são os argumentos contrários, né? E se eu não opto pelo lucro previsto e vou para o lucro real, lá eu tenho a possibilidade de dedução das duas. Eu atende no lucro real. Só que já tem decisão concedendo. Olha essa decisão do TRF da 4ª região. Eu só vou ler a parte achurada. Não se tratando de receita bruta, os valores recolhidos a título de ICMS não compõem a base de cálculo do RPJ e da CSR. A meu ver, isso seria um efeito que, a meu ver, está indo um pouco longe demais, mas está sendo acolhido. Então, nós estamos vendo quantos litígios vão surgir a partir dessa discussão. Tanto para aproveitamento dos valores pagos, quanto para ampliação da decisão para outros tributos. E como eu só falei coisa boa, vou falar uma coisa ruim agora. É incrível isso. Se é um mero repasse, eu estou só com o agente do governo recolhendo o tributo para repassar ICMS. E se eu não recolho o ICMS? Se eu não recolho, é um crime de apropriação indébita, que acontece no fonte, né? Isso causou divergência, e a 3ª sessão do STJ resolveu essa divergência, entendendo que é crime de apropriação indébita. E ele tem uma repercussão danada, porque a mera inadimplência nunca foi considerado crime. E não está lá na 837, que o pagamento resolve. Esse crime, o pagamento não resolve. Me mandaram agora do escritório, condenaram um empresário a 8 anos de prisão, com base nisso. Então, essa decisão, se o ICMS, eu estou arrecadando para repassar ao governo, se eu não repasso, eu estou cometendo crime de apropriação indébita. Olha aqui a decisão da 3ª sessão do STJ, no habeas corpus. Recente julgado do STF condenou não ser possível incluir no ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, uma vez que não trata de receita da empresa, a qual apenas faz o intermédio no repasse do imposto. Se é ele quem pode pedir a repetição, é porque foi ele quem arcou com o ônus econômico. E se não houve o devido repasse aos cofres públicos, tem-se apropriação indébita.
do artigo 2, inciso 2 da Lei 837. Aqui começa aí os penalistas que vão discutir daqui para diante, né? Será que eu posso prender alguém por dívida? Né? O próprio STF, a súmula 25, que não há possibilidade de prisão por depositário infiel. Eu meramente não paguei o tributo. Toda essa discussão vai surgir. Então esse é um efeito também que essa decisão pode vir a cumprir. Então seriam esses principalmente os argumentos, os pontos que esse efeito, são vários, né? Claro que deve ter pessoas já pensado outros, né? Mas esses já nos ocupam em demasia. Todos esses efeitos, é uma grande mudança, como eu falei no início, de como o sistema tributário está organizado. Ele estava estruturado nessa possibilidade de tributação por dentro e ser considerado receita. Ao alterar isso, você tem uma gama de efeitos laterais. Obrigado a todos por me ouvir.